Queridas famílias, nós estávamos estudando as cartas de Jesus às 7 igrejas da Ásia Menor. E a última carta que nós meditamos foi a carta de Tiatira. Mas hoje nós vamos fazer uma fermata. Janderson e Ana Paula, vocês sabem o que é uma fermata? Vocês que são músicos, eu descobri lá no congresso que fermata é uma pausa. É uma nota musical que serve para dar pausa na música. Então hoje nós vamos fazer uma fermata, parar para nós fazermos o culto da família. A irmã Eliane vai tirar as crianças, ela vai lá para a salinha para ensinar a palavra de Deus às crianças. Sendo assim, vamos abrir nossas Bíblias para Gênesis, capítulo de número 12. Nós vamos ler 3 versículos somente, que é o versículo 1, 2 e 3, onde eu quero conversar com vocês essa noite, a família e a obra missionária. Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 3, para nós meditarmos, sermos ensinados pela palavra de Deus a família e a obra missionária. Amém? Gênesis capítulo 2, versículo 1 diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Até aqui a nossa leitura. Nós iremos fazer uma oração pedindo a iluminação do Santo Espírito de Deus. Querido Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por mais esse culto. Hoje é o culto da família, Senhor, onde nós queremos pedir a Tua graça, a Tua misericórdia. Queremos pedir que o Senhor nos dê a sabedoria, a iluminação do Teu Santo Espírito, para falar com as nossas famílias nesse tema que é tão pertinente para as nossas famílias, Senhor. Para que possamos sair daqui com uma visão ampla de como nós somos importantes como família para a obra missionária, Senhor. Então nós oramos também que se alguma família não tem o Senhor como único e suficiente Salvador, que essa palavra sirva, Senhor, para a sua salvação. Se entre nós uma família que anda desviada dos teus caminhos, que essa palavra seja para a sua reconciliação. Então, obrigado por todas as famílias aqui representadas, onde nós oramos por aquelas que não puderam estar entre nós, e oramos até mesmo por aquelas famílias que decidiram voluntariamente não vir à tua casa, com o teu Espírito Santo, porque só o teu Espírito Santo tem o poder de convencê-los da necessidade que as famílias precisam estar na tua casa no dia de hoje, que é o dia do Senhor, Pai. Para restaurar a enfermidade daquelas famílias, restaura a saúde daquelas famílias que se encontram enfermas. Assim nós oramos agradecidos e pedimos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Queira se assentar todas as famílias. Então o tema de hoje, a família e a obra missionária. Deus, Ele sempre usou as famílias para cumprir
os seus propósitos missionários. Deus, ele sempre usou as famílias para cumprir os seus propósitos missionários. Então, desde Abraão, ou Abrão, aqui nesse contexto, que o nome dele era Abrão, até o dia de hoje, Deus ele chama as famílias para participarem da sua missão. Deus ele tem missões para a família. Então, a família não é apenas um alvo de missão, porque todas as famílias da terra, elas são alvo de missões. Mas a família também, ela é um instrumento da missão. A ideia aqui é que a minha família já foi salva, eu fui o alvo dessa missão, mas agora a minha família, ela precisa ser o instrumento dessa missão. Quando a família entende o seu papel, essa família ela vai se tornar um canal de bênção para as nações. Então foi isso que Deus falou para Abraão, quando ele disse: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Deus aqui já usando Abraão para abençoar outras famílias. E aqui, irmãos, eu gostaria de destacar alguns ensinamentos para as nossas famílias acerca das famílias e a obra missionária de Deus. Então, o primeiro ensinamento que eu quero destacar essa noite é que a família é parte do plano missionário de Deus. Eu vou falar e vocês repetem. A família é parte do plano missionário de Deus. Você pode repetir? Não, está sendo uma tragédia. A família é parte do plano missionário de Deus. Eu vou repetir e você repete, tá bom? A família é parte do plano missionário de Deus. Amém, glória a Deus. Então, queridos, quando Deus chamou Abrão, juntamente com a sua família, ele chamou Abrão para que a sua família pudesse ser uma bênção. Por quê? Porque desde o início, Deus ele tem um plano para alcançar as famílias por meios das famílias. Ou seja, Deus ele tem um plano, ele já nos salvou a nossa família, mas Deus ele também tem um plano para salvar outras famílias. E como é que Deus vai salvar outras famílias? Deus vai salvar outras famílias por meio das nossas famílias. Então, a missão, ela não começa com uma instituição, a missão não começa como uma igreja, ou com a igreja. Essa missão, ela começa aonde? Dentro da família. Por isso que ele diz no versículo de número 2, ele diz: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecei o nome, e ele vai dizer: se tu uma bênção. Então, já que Deus ele tem propósito para as famílias, e Deus ele quer usar as nossas famílias, porque a missão de Deus começa dentro do nosso lar. A missão de Deus começa da forma como nós tratamos os nossos cônjuges, como criamos os nossos filhos e como nós vivemos o evangelho diariamente. Então, a ideia aqui que esse ensinamento ele traz para nós é que nós precisamos fazer parte desse plano missionário de Deus.
Ou seja, nós temos a responsabilidade de, como família que já fomos salvos, salvar também outras famílias por meio do Santo Evangelho. Mas, irmãos, a aplicação para nossas vidas é que nós devemos considerar como é que nós vivemos dentro do nosso lar. Porque não tem como nós salvarmos outras famílias se o nosso lar ele anda em contenda, se o nosso lar não tem paz, se o nosso lar onde os cônjuges, os filhos, aqueles que vivem no âmbito da família não vivem em paz. Porque Deus aqui ele falou para Abraão, ele diz: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Então, para nós podermos abençoar as outras famílias, nós precisamos ser primeiramente uma bênção para as nossas famílias. Porque não tem como nós abençoarmos, pregarmos a palavra de Deus, se a nossa família ela está em desordem. Então, irmãos, a aplicação aqui é que nós devemos colocar a nossa família em ordem, porque nós fazemos parte do plano missionário de Deus. E Deus, ele quer usar cada uma de nossas famílias para que nós viemos como famílias de Deus ganhar outras famílias. Por quê? Porque Deus ele tem famílias eleitas e nós, por fazermos parte dessas famílias ou dessa família, nós precisamos ganhar as outras famílias. Mas a pergunta é, irmãos, como é que nós estamos dentro do nosso lar para nós podermos ganhar outra família? Nós precisamos fazer essa aplicação e dizer para Deus, Deus, eu quero, eu gosto, ou eu preciso fazer parte desse plano de Deus, porque aqui Deus ele usou uma família. E ele diz no versículo de número 3, ele diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, na família de Abraão, e deve ser nas nossas famílias, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, o primeiro ensinamento para as nossas famílias é que a família é parte do plano missionário de Deus. Deus, ele quer usar a nossa família. O segundo ensinamento que Deus vai nos trazer essa noite, por esse tema, a família e a obra missionária, a família é o primeiro campo missionário. A família é o primeiro campo missionário. Vamos lá, eu vou falar e os irmãos vão repetir. A família é o primeiro campo missionário. Eu errei, né? Porque não repeti. Irmãos, vamos ler essa passagem aqui de Deuteronômio para nós entendermos por que a nossa família ela é o primeiro campo missionário que nós temos. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 e versículo 7. Ele vai dizer assim, Deuteronômio capítulo 6, versículo 7. Ele vai dizer: nós como família, tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão,
e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. O segundo ensinamento que nós temos para o tema, a família e a obra missionária. A família é o primeiro campo missionário. Então, antes de nós falarmos de Jesus aos povos, nós precisamos viver Jesus dentro do nosso lar. A evangelização ela não pode começar por fora, senão primeiramente dentro do nosso lar, na mesa, na cama, nas conversas entre as famílias. Os nossos filhos, eles precisam ver o evangelho vivido, não apenas ouvido. O que ele está dizendo aqui? Deuteronômio, Moisés está dizendo que nós, como os pais, nós precisamos falar aos nossos filhos. Ele vai dizer, tu as inculcarás, pregando para os nossos filhos, falando da palavra para os nossos filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Então nós precisamos, como família de Deus, pregar a palavra de Deus aos nossos filhos, as esposas, os esposos. Antes de nós pregarmos fora, nós precisamos pregar para dentro do nosso lar. Porque, irmãos, tem muitas pessoas que estão ganhando os filhos dos outros, e estão perdendo os seus filhos dentro do lar. Não que isso seja o pecado, mas o princípio aqui, o ensinamento aqui é que a nossa família é um campo missionário. A dificuldade é que nós temos que nós não pregamos para os nossos filhos. A dificuldade é que as esposas, os maridos vão para o inferno porque nós não usamos esse campo missionário que temos dentro do nosso lar, que é a nossa família, para que o Evangelho Santo possa ser pregado e a família se converta ao Senhor. Irmãos, nós temos o exemplo de Ló, em Gênesis 19. O que aconteceu com Ló? Ele perdeu toda a sua família, porque não manteve a sua família no altar de Deus. Ele perdeu toda a sua família, porque não manteve a família no altar de Deus. Ele não foi aquele que pregou a palavra do Senhor. Enquanto Josué, no capítulo 24, versículo 15, ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, irmãos, a nossa família, ela precisa ser o nosso campo missionário. E aqui, irmãos, eu faço uma aplicação para nós pensarmos. Nós temos pregado para os nossos filhos. Você que tem um esposo que ainda não é crente, você tem pregado para o seu esposo? Você que tem uma esposa que ainda não é crente, você tem pregado, você tem usado esse campo missionário que está dentro da nossa família? Irmãos, eu conheci uma família lá em Belém do Pará, que essa família é da forma como nós estamos vendo aqui. Eles pregavam para todas as pessoas, mas não pregavam para dentro do seu lar. O que aconteceu? O pai foi chamado aos céus e todos dentro do seu lar, inclusive a esposa, se desviaram do caminho do Senhor. Sabe por quê? Ele ganhou muitas almas. Era um irmão, uma família que ganhava muitas almas, mas afinal, os seus filhos que ainda não se converteram ao Senhor estão indo para o inferno. Então é muito importante nós, como família de Deus, sabermos que nós temos uma família dentro do nosso lar que precisa de salvação. Então a evangelização ela começa na sala.
É quando nós vamos nos reunir, conversar com nossos filhos, tirar todos os celulares e pregar a palavra de Deus. Irmãos, eu já repeti, eu já falei, mas vou repetir. Uma estatística que 80% dos filhos irão para o inferno e a culpa é dos pais. A culpa é dos pais. 80% os filhos vão para o inferno porque os pais não pregam a palavra do Senhor. Os pais eles não vivem o evangelho dentro do lar. São aqueles pais que já estão, como eu falei domingo passado, já estão velhos na fé e não pregam mais o evangelho e os filhos vão para o inferno. 80% é culpa dos pais. E para ilustrar isso, uma criança estava no inferno e ele perguntou: papai, por que eu estou no inferno, papai? O que aconteceu para estar no inferno? Que o Senhor era um missionário. Mas o que aconteceu para estar no inferno? Ele respondeu: meu filho, minha filha, você está no inferno por culpa minha. Porque enquanto eu estava fazendo missões e não estava pregando para vocês dentro do lar, vocês vieram parar no inferno. Irmãos, a nossa família, ela é um campo missionário. Nós precisamos pregar a palavra do Senhor para as nossas famílias, fazer aquele culto doméstico, fazer aquele culto entre as famílias, as parentelas, e pregar a palavra de Deus em aniversários, em oportunidades que nós temos. Nós devemos pregar a palavra de Deus, porque Deus ele tem um plano e nós precisamos, como família de Deus, fazer parte desse plano de Deus. E para fazermos parte desse plano de Deus, nós precisamos usar o campo missionário que temos, que é dentro do nosso lar. Então ele diz: as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Terceiro ensinamento, irmãos, para o tema a família e a obra missionária é: a família é parceira na obra missionária. A família é parceira na obra missionária. Vamos lá? A família é parceira na obra missionária. Vamos ler, irmãos, Atos capítulo 16, que aqui nós temos o exemplo daquele carcereiro. Atos capítulo 16, vamos pegar do versículo 27. A família é parceira na obra missionária. Esse exemplo aqui é daquela família que usou o seu campo missionário e todos creram, e essa família passou a ser parceira na obra missionária. Atos capítulo 16, versículo 27, para nós entender o contexto. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suscitar, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos, no plural,
todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-se o vergonho dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhe pôs à mesa, e com todos os seus manifestaram grande alegria por ter crido em Deus. Irmãos, aqui nós temos aqui uma família missionária, que começou com um carcereiro arrependido, e quando ele creu no Senhor Jesus Cristo, ele pregou para toda a sua família, e toda a sua família creu e todos foram salvos. Ou seja, quando a salvação entra em um lar, a missão começa ali. A missão começa quando todos creram. A família pode apoiar, porque vai ser uma família missionária, então ela precisa ser parceira nessa obra missionária, orando pelos missionários e povos não alcançados, contribuindo com fidelidade para o sustento missionário, enviando filhos e membros para o campo, servindo localmente como família missionária na comunidade. O que aconteceu aqui? Houve uma família missionária. E essa família missionária, ela foi uma parceira na obra de Deus. Irmãos, fazendo aplicação para as nossas famílias. Será que nós somos uma família missionária? Será que nós somos aquela família que reunimos nossos filhos, sentamos na mesa e oramos pelos missionários? Você essa semana já orou pelo missionário? Você é uma família que coopera com a obra missionária? Você é uma família que investe em obra missionária? Irmãos, nós como família, Deus ele quer nos usar para nós pertencermos a parte desse propósito, dessa obra missionária. Nós precisamos ser parceiros na obra missionária. E Deus ele tem nos dado graça, Deus ele tem nos dado misericórdia, porque Deus ele nos tem nos dado uma congregação. Mas essa congregação ela precisa de parceiros. Por isso nós criamos um projeto para que possamos dar oportunidade para as famílias da igreja serem parceiras nesse projeto, o qual nós vimos aqui, essa família que se converteu a Cristo. Mas em Atos 18, eu quero compartilhar também essa família aqui, que foi uma família chamada Priscila e Áquila, que foram uma família que foram parceira na obra missionária. Atos capítulo 18, versículo 1 ao 3, depois nós vamos para o versículo 26, ele vai dizer: depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá entrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher. Em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma, Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Versículo de número 4. E todos os sábados discorriam na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. O que aconteceu? Esse casal, essa família se converteu a Cristo e eles passaram a fazer parte, passaram a ser parceiros da obra missionária, pregando a palavra de Deus. Mas o versículo de número 26, ele clareia mais a nossa mente, quando ele vai dizer assim: ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila,
tomaram consigo e com mais exatidão lhe impuseram o caminho de Deus. Essa família que entendeu o propósito de Deus, essa família que entendeu que Deus usaria eles para fazer parte desse propósito, para cumprir esse propósito, e essa família aqui foi uma parceira na obra de Deus. Eles abriram a sua casa para acomodar o apóstolo Paulo e ajudar o apóstolo Paulo no seu ministério. Essa família era um casal missionário, hospitaleiro e cooperador da obra do Senhor. Irmãos, aplicando esse ensinamento para as nossas vidas. Nós somos famílias que somos parceiros na obra missionária. Irmão, nós como famílias, nós precisamos abrir os nossos olhos, porque a obra missionária, ela é uma necessidade urgente. Enquanto nós, famílias, estamos investindo, gastando, fazendo coisas que vão passar, enquanto a obra missionária ela é eterna, porque se trata de almas, e almas ela é eterna, nós precisamos ser parceira na obra missionária. Irmãos, eu já comecei a divulgar esse projeto, e tem alguns que não estão querendo ajudar nesse projeto. Sabe por quê? Porque não querem ser famílias parceiras com esse projeto. O que eu mais fico triste é que quando se trata para a obra missionária, nunca tem. Mas quando é por nossos benefícios, quando é para os nossos desejos, quando é para a gente estar em rodada, que isso não é pecado, em uma pizzaria, nós temos condições. Mas para a obra missionária, nós não temos condições. Nós precisamos... A obra missionária precisa de famílias parceiras para ajudar na obra do Senhor. Nós temos um casal de missionários que está lá no município do Careiro Castanho e que precisa de parceiros na obra missionária, porque Deus ele vai ganhar almas através da nossa família, as nossas famílias. Então, se nós não podemos ir lá, o mínimo que nós devemos fazer é ser parceiro por meio da oração, por meio do investimento e por meio do apoio. Em quarto lugar, irmãos, nós temos a família missionária vive para o propósito de Deus. Quarto ensinamento, a família missionária vive para o propósito de Deus. Você pode repetir comigo? Vamos lá? A família missionária... Meu Deus, tem misericórdia. Rapaz, irmão, quarta-feira eu saí daqui e fui assistir o jogo do Flamengo. Meu irmão, quando ele fez um gol, quase que eu... O Alessandro estava lá, né? Estava lá embaixo. Quase que eu pulo para o outro lado. Irmão, é convicção, tem que falar convicção, tem que falar alto. Vamos lá? A família missionária vive para o propósito de Deus. Glória a Deus e aleluia. Abramos nossas Bíblias para Mateus, capítulo 28. Texto conhecido, eu até sei de cor esse texto, falta só a gente praticar, falta só nós entendermos esse propósito, que a família vive para o propósito de Deus. E aqui Deus ele tem um propósito nesse texto. Mateus 28, 18, vamos ler esse texto. Jesus, aproximando-se, falou-lhe dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias,
até a consumação do século. A missão e o propósito central de Deus para a igreja e para a família é fazer discípulos. Nós, como família, nós precisamos viver esse propósito de fazer discípulos, porque quando o lar ele vive com foco no Rei, suas prioridades elas mudam. Tudo dentro do nosso lar, tudo dentro da nossa família é usado para o bem eterno. Então, quando o Senhor Jesus Cristo vai dizer no versículo de número 19, ele diz: ide, portanto, fazei discípulos, que é para nossas famílias um propósito de Deus, e nós precisamos viver esse propósito de Deus nas nossas famílias, por fazer discípulos, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O propósito que nós precisamos viver é fazer discípulo. Irmãos, quando eu estava estudando isso aqui, eu estava pensando, já pensou se nós entendêssemos bem esse ensinamento que a nossa família ela deve viver para o propósito de Deus, e nós sabemos isso, nós teríamos ganhado muitas famílias para Jesus Cristo. Nós teríamos ganhado muitas famílias para Jesus Cristo. A dificuldade, irmãos, é porque qual é o nosso entendimento? Meu filho já vai para o céu, a minha esposa, o meu esposo e a família do vizinho, e a família que mora na frente. Então nós temos como propósito que Deus quer nos usar para nós ganharmos outras famílias. Já pensou se cada família dessa igreja pegasse uma família para fazer discipulado, para ensinar a palavra de Deus? Nós não tínhamos muitas famílias aqui, nós já não tínhamos ganhado muitas famílias para a obra missionária de Deus. A dificuldade, irmãos, que nós não estamos interessados a viver esse propósito de Deus, o qual o Senhor Jesus Cristo está nos falando essa noite. Por quê? Porque a nossa dificuldade não está em ganhar famílias, ou a nossa intenção não está em ganhar famílias para o reino de Deus. Mas Deus, Ele tem como propósito na nossa família para nós vivermos esse propósito. Então aqui eu quero deixar uma reflexão para nós pensarmos. Famílias missionárias, elas não são perfeitas, são dispostas e obedientes. Deus não busca capacidade, Deus ele busca disponibilidade. Deus ele quer que as nossas famílias venhamos nos colocar à disposição para ganhar outras famílias para Cristo. Por isso que eu disse, vou ser redundante mais uma vez. Já pensou se cada família tivesse esse entendimento que nós precisamos viver esse propósito de ganhar outras famílias para Jesus Cristo? Nós já tínhamos ganhado muitas famílias para Jesus Cristo. Por isso, irmãos, eu quero fazer aqui uma conclusão dizendo que a obra missionária ela depende de famílias comprometidas com Deus. A obra missionária ela depende de famílias comprometidas com Deus. Então nós precisamos ser famílias comprometidas com Deus para ganhar outras famílias. Em segundo lugar, famílias que oram, contribuem e vivem o Evangelho de forma prática, assim como Abraão viveu de forma prática quando o Senhor diz: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei.
E Deus usou Abrão para ganhar todas as famílias da terra. Por isso nós estamos aqui, foi pela obediência de Abrão. Então Deus, ele quer famílias que orem, que contribuem, que vivem o evangelho da forma prática, assim como foi com Abraão. Sua família, a nossa família, tem participado da obra missionária? Nós temos participado da obra missionária? Ou a nossa família é somente aquela família que vem e volta para a igreja, vive a vida comum do lar e não se envolve na obra missionária? Você tem orado e contribuído para o avanço do evangelho? Irmão, infelizmente, ainda nós precisamos de dinheiro. Não tem como fazer obra missionária se não tiver dinheiro. Nós precisamos de dinheiro, precisamos de finança. Então, as famílias, nós como famílias, nós precisamos primeiro orar a Deus, nós precisamos contribuir para que o evangelho venha a ser avançado. Já pensou depois de 2 anos? Como eu falei, pastor Amauri, nós vamos ajudar essa congregação de 2 anos. E pela graça e misericórdia do Senhor, essa congregação ela vai se tornar igreja. Então nós vamos estar ajudando a avançar o evangelho ali naquela cidade. Nós precisamos reafirmar o compromisso com o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele quer usar as nossas famílias para ganhar outras famílias. E por último, eu gostaria aqui de deixar algumas ideias práticas para nós envolvermos as nossas famílias em missões, porque Deus, Ele quer parceria com as famílias em missões. Então, primeiro, ideias práticas, bênção para a sua família. Adote um missionário ou um projeto. Você vai sair aqui essa noite dizendo: Senhor, eu quero adotar um projeto. E não vai lá fora não, que o projeto está aqui. Tá bom? Qual é o projeto? R$50. É o mínimo. Mínimo ou máximo? Máximo, né? Máximo? Quando é para baixo é o quê? Mínimo. Certo? Então você vai sair aqui dizendo assim: Senhor, eu quero adotar o projeto lá do Castanho, onde Deus vai nos dar graça e misericórdia de fazer uma casa pastoral, porque o missionário está morando em casa alugada e isso não é bom. Você vai ter a oportunidade de ajudar a revitalizar. Olha que bênção aqui, irmãos. Isso aqui é oferta e dízimo. Ar-condicionado, friozinho, bonitinho. Assim nós precisamos fazer lá no Castanho. Então, primeiro, adote esse projeto. Segundo, faça um momento semanal de oração entre a sua família por missões. Você vai reunir a sua família e vai orar por missões, pelos missionários que estão no campo precisando de orações. Você vai reunir a sua família. Em terceiro, ensine seus filhos a ofertar com propósito missionário. Hoje nós estamos incentivando os nossos filhos a fazer faculdade. Não é errado. Hoje nós estamos ensinando nossos filhos a estudarem. Não é errado, mas faça o mais importante de tudo isso. Diga: meu filho, eu vou ensinar você a ofertar com propósito missionário. Ajude e incentive o seu filho a ofertar com propósito missionário. E por último, abra sua casa para um pequeno grupo ou estudo bíblico. Você precisa ganhar outras famílias. Você precisa obedecer a que o Senhor Jesus Cristo diz: ide, pregai o evangelho. Você precisa fazer discípulos. Então diga assim: Senhor, eu vou convidar o meu vizinho, vou fazer um almoço, eu vou fazer uma merenda, eu vou fazer um jantar e vou pregar a palavra do Senhor para ele. Que assim você também vai estar fazendo parte dessa obra missionária e ali você vai oferecer um estudo bíblico para ele. Porque o Senhor Jesus Cristo,
diz que nós precisamos fazer discípulos. Amém, irmãos? Então, um pequeno resumo só dos ensinamentos. A família, tema, a família é a obra e a obra missionária. Primeiro ensinamento, a família é parte do plano missionário de Deus, nunca se esqueça disso. Segundo, a família é o primeiro campo missionário, pregue para os seus filhos dentro do seu lar. Terceiro, a família é parceira na obra missionária. E por último, a família missionária vive para o propósito de Deus. Como eu disse para os irmãos, e vou repetir novamente, eu estou colocando agora em meu esboço, tá? No grupo da igreja. Se você tiver alguma dificuldade, não conseguiu entender, leia o esboço que depois do culto eu vou colocar lá. Amém? Vamos se posicionar em pé, vamos orar. Cadê o aniversariante? Deixa eu chamar ele para a gente orar por ele. Hoje nós temos entre nós um irmão querido, o irmão Alessandro, que está fazendo mais um ano de vida. Então nós iremos orar por esse irmão. E foi no banheiro, foi? Vamos orar por esse irmão, agradecendo a Deus pela vida dele. Será que vai demorar? Manda um zap para ele. Vai ter algum cântico? Então vamos cantar enquanto ele volta. Irmãos, nós iremos cantar o cântico da casa de Deus, tá bom? Enquanto os irmãos se organizam aqui, grupo de louvor. Eu amo estar na casa de Deus. A Ele, o melhor dos dias meus. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nos adorar o Senhor. Cante com alegria, com fervor, que é para o nosso Deus, e faça desse cântico a sua oração. Que eu seja vencido pelas tentações que assolam o mundo onde eu vivo. Quero beber dessa fonte e me alimentar da palavra. Sobre tuas asas se esconde todos que amam tua casa. Eu amo estar na casa de Deus, a Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. Eu amo estar na casa de Deus, a Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. Senhor, quero entender teus mistérios que estão guardados em ti e queres revelar a mim, Senhor. Abençoa a minha família, porque minha
servir. Quero beber dessa fonte e me alimentar da palavra. Sobre tuas asas se esconde todo que ama tua casa. Eu amo estar na casa de Deus, a Ele o melhor do dia meus. Eu amo dizer, te adoro Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. Eu amo estar na casa de Deus, a Ele o melhor do dia meus. Eu amo dizer, te adoro Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. Toda honra, toda glória, majestade e louvor a Jesus meu Salvador, que levou sobre si minha culpa, minha dor. Santo, santo é o Senhor. Toda honra, toda glória, majestade e louvor a Jesus meu Salvador, que levou sobre si minha culpa, minha dor. Santo, santo é o Senhor. Eu amo estar na casa de Deus, a Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. Eu amo estar na casa de Deus, a Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. Amém. Que hoje está completando mais um ano de vida. Quem sabe ele passa a localização onde vai ser a festa. No céu, rapaz, você no céu ele falou, hein? Ah, rapaz, que bom. Vamos hoje então para o céu? Não, né? Tem uma esposa aí que precisa cuidar. Irmãos, estenda a mão para esse jovem que hoje está completando o ano e vamos orar agradecendo a Deus pela vida dele. Que Deus continue abençoando. Querido Deus, nosso Pai que está nos céus, Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor pela vida do teu servo, irmão Alessandro, Senhor. Muito obrigado porque pela tua graça, pela tua misericórdia, o Senhor está concedendo a ele mais um ano de vida, Senhor. Por isso, Senhor, nós adoramos o Senhor, por isso nós louvamos o teu nome, por isso nós agradecemos ao Senhor. Pai, nós queremos pedir a continuidade das tuas bênçãos celestiais sobre a vida do teu servo. Continue, Senhor, dando ele a sabedoria celestial para servir ao Senhor com fidelidade, com integridade, com temor do Senhor, aqui nessa terra, até o dia, Senhor, qual já está dentro dos teus decretos, levar ele aos santos céus, ou até mesmo a tua volta, Senhor. Oramos que o Senhor continue abençoando ele como esposo, orando que o Senhor dê muitos anos de vida, para que ele possa, Senhor, juntamente com a sua família, ter filhos, que o Senhor, Pai, abençoe a sua saúde, ajude a ele, Senhor, nas suas necessidades e dê a ele, Senhor, graça, misericórdia, sabendo, Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas, Senhor. Então aqui nós oramos agradecidos e pedimos no nome santo de Jesus, e todos digam amém. Assim seja. Aqui, ó, aqui. Deus abençoe, feliz aniversário. Passa a localização, hein? Ok, irmãos, vamos fazer somente uma oração final, assim, de despedir, tá, irmãos, assim, de hoje, do culto de hoje, tá bom? Já estamos terminando, tá bom? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que foi realizado, Deus, aqui na tua casa, Senhor. Leva-nos, meu Deus, em paz aos nossos lares e nos dê também uma ótima semana, Senhor.
E Deus abençoe também a nossa noite, Pai, que nós possamos dormir tranquilos no Senhor. Que o Senhor venha estar nos abençoando e nos guardando de todo mal. Em nome santo do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, é que nós te agradecemos. Amém. Obrigado a todos. E se Deus quiser, na quarta-feira estaremos por aqui, às 19h30, no culto de doutrina e oração. Não percam este culto, tá, irmãos? Venham e participem conosco neste culto de doutrina e oração.